O Marx, ele era um jovem hegeliano. Falei para vocês que o Hegel era o filósofo bambambam da época. Todo mundo queria entender como que o Hegel tinha sido tão notável, como ele tinha ganhado tanta notoriedade, tinha sido um pensador tão instaurado e enraizado na cultura europeia da época. E quando Marx era um jovem hegeliano, ele teve contato com outro pensador materialista, aí mais próximo do Comte, que era o Feuerbach. E o Marx falou o seguinte, olha, o que o Hegel falou tá certo, é isso aí mesmo, é assim que o mundo funciona. Porém, o Hegel entendeu que o mundo funcionava pelo desenvolvimento da ideia, de uma ideia abstrata, aquele negócio de espírito absoluto, e o Marx fala, não tem nada de espírito absoluto. O mundo se desenvolve pelas contradições materiais e não pelas contradições ideais. O que isso quer dizer na prática? Como isso funciona? Olha, se contrapondo ao Hegel, que é um pensador idealista, o Marx é um pensador materialista. E para o Marx, todas as transformações que ocorrem no mundo, elas só ocorrem por ação humana, não por ação de um espírito absoluto, um espírito do tempo e tudo mais. Tanto o desenvolvimento da história quanto o desenvolvimento da cultura são coisas humanas. Por quê? O que faz da gente tão especial? Tem uma coisa que todos os seres humanos fazem e só os seres humanos fazem, nenhum outro animalzinho faz, que é transformar a natureza de acordo com seus próprios interesses. E o nome disso é trabalho. Vocês já escutaram isso em algum lugar? Vocês trabalham, vocês têm carteira de trabalho, vocês conhecem alguém que trabalha. A pessoa que trabalha, ela modifica a natureza de acordo com os seus próprios interesses. Por exemplo, eu pego um machado e corto uma árvore para fazer um barco. Eu posso fazer isso? Posso. E isso é uma modificação da natureza de acordo com os meus interesses. Eu transformei materialmente a árvore em um barco. Ah, mas vocês vão dizer para mim, a abelha também transforma a natureza. Ela pega o pólen e ela faz mel a partir do pólen. Ela transformou, sim. Mas aí vocês esqueceram que o Marx diz que a gente transforma voluntariamente a natureza. A abelha não faz isso voluntariamente, ela faz instintivamente. E mais, o mel que a abelha faz hoje e o mel que a abelha fazia no ano 300 a.C., se é que existia abelha no ano 300 a.C., mas eu acho que sim. O mel que a abelha fazia no ano 300 a.C. é o mesmo, porque a abelha não produz cultura. Nós, seres humanos, desenvolvemos a história. Pensem no seguinte, numa roda. A roda, ela primeiramente era uma roda rudimentar lá, feita de pedra. A gente tentava lascar a pedra com formato de roda para que ela girasse, afiasse outros materiais e assim por diante. A gente viu que aquela roda era imperfeita, ela precisava ser superada. Nas palavras do Marx e do Hegel, que ela tinha contradições. A forma que a gente tem de superar essas contradições vai de acordo com os nossos interesses. A abelha não faz isso para fazer um mel melhor. Nós sim. E a gente faz uma roda de madeira com pinos. Depois que aquela roda passa a não ser mais útil, a gente transforma ela numa roda ainda melhor. Uma roda de ferro com borracha e ar, que é o pneu dos carros que vocês veem aí rodando hoje. E por enquanto está dando conta. Se um dia ela parar de dar conta, se a gente falar, ó, tá furando muito pneu, gasta muito dinheiro para furar pneu, a gente tem que fazer uma roda melhor, a gente vai negar essa roda, vai superar essas contradições e criar uma roda melhor. Porque a gente faz isso com tudo, inclusive com a nossa sociedade. E é aí o ponto que o Marx chega. Olha, a história se transforma, a história só pode se transformar por meio da atividade humana. Qual a atividade humana? O trabalho. Então, a estrutura social humana é a estrutura social do mundo do trabalho. Vamos pensar o seguinte, nós seres humanos precisamos produzir a nossa vida, senão a gente padece. Para ser mais direto aqui, se a gente não produzir a nossa vida, a gente morre. Se vocês não forem plantarem cafés, monocultura de café, que é uma transformação da natureza, pensem só, vocês desmatam um lugar, sobretudo quase sempre se for para café numa montanha, e vocês vão lá e botam um monte de semente que ficava em outro lugar da mata, nessa montanha, para que vocês tenham sempre café ali. Isso é transformar a natureza. Por que a gente está transformando a natureza? Para que esse café nos alimente. Sem a transformação da natureza, a gente morre. A gente precisa manter a nossa vida, e a forma que a gente tem de manter a nossa vida é transformando a natureza, é trabalhando.
A maneira com que a gente organiza o trabalho é a maneira que a gente organiza a nossa sociedade. Vamos pegar o exemplo da história que o Hegel deu para a gente, desse desenvolvimento, do feudalismo, da civilização grega. O Marx também faz uma análise dele, só que uma análise material e não uma análise ideal. O Marx diz, olha, lá na cultura grega, os gregos faziam um negócio muito grego, que era invadir os outros povos e escravizar aqueles povos. Os povos invadidos e escravizados trabalhavam manualmente para os gregos, enquanto os gregos ficavam com os pés na sombra. Para que ficar com os pés nas sombras? Para filosofar, para pensar sobre a arte, sobre a poética, sobre a política, a grande democracia grega, pensar sobre a política, sobre a retórica, sobre a matemática. Os gregos também eram sensacionais em matemática, ou como eles chamavam, geometria. Eles eram ótimos geômetras para fazer umas estátuas bonitas que a gente vê até hoje, fazer uma arquitetura bacana. Todas essas coisas, elas precisam de ócio para que exista. Esse ócio só era possível de existir porque a maneira com que se produzia a vida, com que se organizava o trabalho, ou seja, a transformação da natureza para nos dar recursos, era a maneira escravagista. Depois da maneira escravagista, vem a maneira feudal. A maneira feudal tem escravos? Não, eu falei aqui, a maneira feudal tem servo. Como funcionava o sistema de servidão no feudalismo segundo o Marx? É o seguinte, o senhor feudal, ele era dono de terras, ele era senhor daquelas terras, ele construiu um castelo lá e vários muros assim que tapava aquela terra dele. Ele falava o seguinte, olha, tu que tá aí à toa, não tá fazendo nada, tu pode plantar na minha terra, pode plantar cenoura lá naquele cantinho lá do lado da torre que vai ter um guarda vigiando, e aí assim que tu plantar a cenoura, tu vai me dar 80% da tua produção, vai ficar com 20 para te poder se alimentar, eu vou pegar esses 80 aqui, vou tirar o que eu preciso comer, vou dar um pouquinho para o outro cara que planta algodão lá e vou transferir o resto para outro senhor feudal. Vou pegar o cara do algodão, o algodão dele, vou entregar para te fazer roupa com isso e vou ficar girando internamente a produção. O senhor feudal então pegava a produção de todo mundo, concentrava nele e dava as migalhas que o pessoal precisava para viver dentro do sistema feudal. Então ele ficava com o excedente da produção todo para ele. Essa era a forma com que o trabalho, ou seja, a maneira que nós produzimos a nossa vida, era organizada dentro da sociedade feudal. Houve uma transformação histórica e essa transformação histórica, o Marx diz, ela é a mais revolucionária de todas, ela é o melhor sistema que a gente produziu até então. Esse sistema é o capitalismo. Como que funciona o capitalismo? No capitalismo, assim como Hegel, Marx acreditava, na primeira vista, todos nós somos livres. A gente é livre para vender a nossa força de trabalho em troca de dinheiro. Com esse dinheiro a gente compra os outros produtos que a gente precisa para manter a nossa vida, para não padecer, para não morrer. E o Marx diz, agora, o sistema capitalista, que é melhor que todos os outros, ele é perfeito, ele é o melhor que a gente pode ter? Não, não é. Porque o sistema capitalista ele é dividido em duas classes, ou seja, ele tem uma contradição que precisa ser superada. Assim como a roda tinha contradições, porque ela era imperfeita, ela era de pedra, depois de madeira, precisou ser pneu e ferro. Assim como Hegel acreditava que a escravidão era um sistema, era uma forma imperfeita que precisava ser superada, então tinha contradições. O Marx falava, o capitalismo tem uma contradição, e essa contradição precisa ser superada. Qual que é essa contradição? É o seguinte, existem duas classes no capitalismo. Os que detêm os modos de produção, ou seja, a maneira com que a gente produz a vida, e os que detêm simplesmente a sua força de trabalho, que detêm simplesmente a sua prole, e daí vem o nome proletariado. E os que detêm os modos de produção são os burgueses. E o Marx diz, não tem como essa sociedade avançar e progredir mantendo-se nesse sistema. A gente precisa excluir uma dessas classes. Aliás, a gente precisa excluir essas duas classes e criar uma classe única. Por quê? A gente precisa que todas as pessoas que produzem tenham acesso aos recursos por elas produzidos. Por exemplo, uma pessoa que produz um carro. Olha que feito tecnológico bacana, confortável para a nossa vida. A pessoa que produz o carro muitas vezes não tem acesso ao carro que ela produz. Ainda mais se for um carro de luxo. A pessoa que produz, pense num eletrodoméstico que facilita bastante a nossa vida, máquina de lavar roupa.
muitas vezes ela não tem acesso, não tem como comprar essa máquina de lavar roupa que ela mesma produziu. A ideia do Marx, então, é que todas as pessoas devam produzir e ter acesso ao que é produzido, porque o sistema capitalista deixa o trabalhador alienado do produto do seu trabalho. E daí que vem o termo alienação que vocês encontram na apostila de vocês. Quando eu produzo alguma coisa, por exemplo, esse notebook, eu transformei a natureza, peguei o petróleo, fiz plástico, peguei o metal, fiz chip, transformei ele nesse notebook que está fazendo da aula para vocês. As pessoas que trabalham na fábrica, não vou falar o nome da marca aqui porque ela não está me pagando para me fazer publicidade, trabalham na fábrica dessa marca que fez esse notebook, não têm acesso à compra desse notebook. Então eles estão alienados, ou seja, eles estão estranhados, eles não conseguem acessar esse produto por eles produzidos. O que o Marx diz para a gente, então, façam o seguinte, acabem com a burguesia. Peguem os modos de produção, a maneira que a gente produz a vida, as fábricas, as lavouras, e façam o quê? Entreguem ela ao Estado. Estatizem tudo. E por que entregar ao Estado? Porque os trabalhadores terão o Estado em suas mãos. Os trabalhadores devem também tomar o Estado. A partir disso, deve se reorganizar a forma de produção dentro da sociedade. Essa nova organização da forma de produção dentro da sociedade, em que o Estado controla os meios de produção e os trabalhadores controlam o Estado, o Marx chama de socialismo. Ok? Aqui a gente encerra o Marx e precisa dar uma olhadinha lá nos filósofos contratualistas.